Nova geração, prodígio atualmente. Ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. XXXX. Dante, após contar alguns de meus planos para Luke, pedia a ele que fizesse o que tinha que ser feito, por enquanto o resto eu daria um jeito para que nossos objetivos fossem alcançados. Claro, para isso não bastava apenas nós dois. Os semideuses deveriam se unir, porque no final apenas a unidade nos salvaria da fria e amarga derrota, mas isso era um problema ao qual mudaria mais tarde, pois eu tinha alguns amigos para resgatar. Voando aos céus, Dante foi em direção ao mar de monstros, aos quais os pássaros ficaram felizes em dar-lhe informação. Afinal, diferente de Percy, que podia falar com os peixes, Dante poderia falar com as aves e quase todos os animais que voam, menos os insetos. Então, na velocidade que envergonhada um carro de corrida voou em direção ao seu destino, enquanto sentia os ventos do céu em seu rosto. Infelizmente para ele, o passar das horas noturnas não foram tão tranquilas quanto esperava, pois depois de 3 horas que ele havia chegado no espaço aéreo do mar de monstros, o semideus pôde ouvir os sons de rugidos. Ele desviou quando dos céus acima uma imensa criatura reptiliana voava em sua direção. Era do tamanho de um carro e não tinha pernas além de asas e um corpo serpentinoso. O monstro não estava sozinho, pois havia mais 10 junto a ele. Vocês vão se arrepender de ficar em meu caminho, tempestade de raios. Como se os próprios céus respondessem ao seu chamado, raios caíram do alto em direção aos monstros, que desviaram, e apesar de seus números terem sido reduzidos para 4, eles ainda eram rápidos o suficiente para chegar até Dante. O semideus desviou enquanto pegava sua lança para maior alcance contra estas criaturas reptilianas. Uma das criaturas de pele verde cuspiu uma forma da mesma cor que sua pele, corroendo as ombreiras de Dante antes que o mesmo apontasse sua lança para ele, disparando um relâmpago que queimou até as cinzas da aberração. Podem vir. Com a adrenalina recém-desperta, Dante atacou voando e desviando das monstruosidades, enquanto usava sua lança para rasgar membro a membro das criaturas. Ele já havia matado 2 deles, mas com cheiro de sangue, mais monstros do céu forma, atraídos para a batalha com uma impulsão pelas correntes de vento. Dante voou muito próximo ao oceano, fazendo um rastro de espuma. As criaturas o seguiram com um grito de guerra. O corpo do semideus crepitou em relâmpagos, acertando mais 5 das criaturas, que caíram para o fundo do mar, onde nunca mais seriam vistas. Voando de costas, o semideus usou a mão livre para disparar um relâmpago que imobilizou mais uma das feras. A criatura soltou um rugido de agonia, mas não caiu para sua morte, pois do mar uma imensa boca com dezenas de fileiras dentárias saltou do oceano, agarrando um monstro voador e quase o engolindo inteiro. Mesmo para Dante, ele teria que admitir que estava surpreso e horrorizado com tal coisa, e mais do que depressa quis voar para o céu acima novamente, onde era mais forte e ainda por cima longe de criaturas que o engoliriam inteiro. Para o céu, ele inconscientemente se salvou de outra aberração marítima que saiu do oceano. Oh porra! Não é à toa que chamam esse lugar de Mar de Monstros, mas bem estou perto e logo chegarei às ilhas de Sicília, murmurou Dante antes que um rugido que parecia vibrar por todo o ar se fez presente. Por um segundo Dante tremeu quando das nuvens algo que ele nunca sonhou saísse para encontrá-lo no céu. O destino só pôde estar querendo me matar. Essa é a porra de um dragão. Em outro lugar, em uma caverna larga e úmida, 3 semideuses se encontravam presos em a enorme gaiola. Percy, Annabeth e Clarice haviam sido capturados, enquanto que Grover, o sátiro que buscava encontrar o deus da natureza, pausava de uma fantasia para fingir ser um ciclope para o velho e cego Polifemo, que andava e esquentava um imenso caldeirão onde pretendia cozinhar todos os semideuses capturados. Com raiva e vergonha por se deixar se tornar uma prisioneira, Clarice olhou para o filho de Poseidon com os braços
braços cruzados e óbvio mau humor de quem foi a ideia retardada de confiar no sátiro. Percy e Annabeth se encolheram com o tom perigoso da filha de Ares que ao invés de xingar e amaldiçoar falou no tom tão calmo que os dois semideuses sentiram o perigo pairar sob suas cabeças, como se uma espada fosse colocada bem próximo às suas gargantas. Se Clarice tenho certeza que Grover vai nos tirar dessa. O filho de Poseidon disse de forma apressada ganhando um olhar perigoso da filha de Ares. Tenho certeza que Chris logo vai estar aqui assim que ele ache o velocímetro de ouro. A filha de Atena foi rápida em dar uma resposta mais satisfatória para a outra semideusa, pois por mais que a situação já fosse tensa, ela não tinha certeza se queria ter uma semideusa de pavio curto pronta para explodir presa a ela e seu amigo TSK. É bom que Chris seja rápido, não quero virar comida de aberração. Ela se sentou no chão da gaiola enquanto fechava os olhos respirando fundo. Isso fez Percy levantar uma sobrancelha. O que você está fazendo, Clarice? A filha de Ares lhe deu um famoso olhar de cale a boca antes que voltasse ao simples silêncio por alguns minutos antes dela o quebrar. Dante uma vez me disse que eu seria a mais forte das semideusas se pudesse controlar minha raiva e lutar por uma boa causa. Ela disse mais calma do que o normal para ambos os semideuses presentes. Mas o que isso tem a ver com exercícios de respiração? Annabeth perguntou com curiosidade. E para uma filha de Atena você é meio lenta para certas coisas. Aquele punk imbecil me disse que exercícios de respiração e fechar os olhos por alguns segundos pode ser útil para acalmar a raiva. Para falar a verdade, acho que muitos de meus irmãos podem se beneficiar disso. Ambos concordaram, pois conheciam as famosas crises de raiva dos filhos de Ares, ao qual lhes renderam uma boa quantidade de hematomas em quase todos os treinos. Falando em Dante, o que vocês acham dele? Clarice perguntou desta vez enquanto os dois semideuses se entreolhavam por alguns momentos. Um bom amigo e até certo ponto alguém que quer superar, meio que frequentados a mesma escola antes de sabermos que éramos semideuses. Mas por que a pergunta? Clarice deu de ombros. Apenas curiosidade. Idiota é um gênio como uma espada e habilidoso com uma lança. Acho que com o tempo que lutamos juntos meio que comecei a querer saber mais sobre ele. Já que você deve saber, ele é meio que solitário. Sim, eu sei disso. Ele passa mais tempo treinando do que se socializando. Além de mim, Luke e alguns outros, meio que sempre que treino com ele, parece que aprendeu uma coisa nova. Annabeth deu sua opinião com um pequeno suspiro resignado. Dante era um bom amigo, além de inteligente e bonito para a loira, apesar de seus desejos românticos estarem mais alinhados com um certo filho do deus do mar. Ela sem dúvida ficou curiosa com Dante e suas proezas, descobrir como controlar a eletricidade em pouco tempo, como se já tivesse treinado anos para isso, aprender a voar em poucos meses e ainda mais lutar com habilidade que apenas Luke o igualava. Por fim, o filho de Zeus era um mistério e um pouco recluso, apesar de sempre ajudar os semideuses, menos os filhos de Afrodite, quando davam em cima dele a cada 5 minutos. A verdade, mas Percy foi interrompido quando um imenso escrito ocorreu por toda a caverna. Eles olharam para Grover, que estava correndo em sua direção, carregando as armas para eles. Grover. Finalmente, maldito. Estava me cansando de esperar. Clarice sorriu triunfante quando o sátiro jogou a lança para ela. A filha de Ares pegou a arma pelo vão das garras de ferro, sentindo o conforto de segurar sua amada lança. Acho melhor você se abaixar. Todos os semideuses o fizeram de imediato, e então, empunhando a arma, a filha de Ares deixou que a magia de relâmpago fizesse seu efeito, cobrindo sua lança com raios dourados antes dela girar 365 graus, cortando as barras da gaiola. Os três semideuses caíram a alguns metros de distância de Grover, que jogou suas armas antes de retirar a horrenda fantasia. Aqui, armem-se, precisamos dar o fora daqui e achar Chris. Ele deve estar na sala de troféus de Polifeno. Ambos assentiram enquanto corriam rapidamente. Grover, como você fez essa explosão? Parece até que algo caiu na ilha de tão forte que foi. Percy perguntou para o sátiro, que ainda correndo respondeu algo que deixou os três semideuses meio nervosos. Não fui eu, e seja o que for, o cheiro é forte e selvagem, e conheço poucos monstros que possam ter um cheiro que faria até os anciãos correrem para as colinas. O sátiro saltou habilmente, desviando de algumas pedras que estavam caindo do teto da caverna. Um rugido de
fúria e raiva foi ouvido quando o imenso ciclope gritou aos quatro ventos: quem ousa destruir minha morada? Os semideuses não tiveram tempo para ver o que estava acontecendo, pois o filho de Hermes Cris apareceu a alguns metros de distância. Pessoal, vocês conseguiram fugir. Ah, que ótimo. Me ajudem aqui então. O semideus os levou por um caminho abaixo da caverna, onde todos os semideuses ficaram admirados com pilhas de ouro, joias. Deuses do Olimpo, eu poderia comprar um país inteiro com tanta riqueza. Anabipxes murmurou admirada, enquanto que Cris assentiu, lutando contra o desejo de encher os bolsos. Sim, eu sei, mas antes de qualquer coisa já encontrei nosso objetivo. Até achei algumas coisas bem legais que podemos levar. O filho de Hermes pegou um machado de guerra e deu a Clarice com um sorriso de dentes brancos que fez a filha de Ares por um segundo corar antes de uma careta se formar em sua face. Eu já tenho uma lança, Cris, porque eu vou querer outra arma. O sorriso malicioso do filho de Hermes fazia Clarice querer socar a cara de seu namorado, mas ela se conteve. Acho que você vai gostar disso. Com um passe de mágica, a lança brilhou em chamas até o ponto em que iluminava toda a sala. Percy assobiou surpreso, enquanto Clarice estava babando como uma criança no dia de Natal. Você sabe como conquistar uma garota, Cris? Oh, como sabe? Sussurrou a semideusa antes de sua lança sumir, se tornando um simples anel, e ela pegasse um machado de guerra de detalhes góticos e bárbaros. Cris pegou mais algumas armas e 2 livros, aos quais entregou a Annabeth, e enquanto pegava mais 2 espadas, dando uma a Grover, que aceitou, mas Percy recusou, já que ele com toda certeza não conseguiria usá-la, já que não era forjada no mar. Cris foi rápido em pegar algumas joias e outras coisas junto a um arco que ele achou extremamente belo e uma aljava. No final, ambos os semideuses estavam armados até os dentes e ainda por cima com algumas armas sobressalentes. Vamos pegar o que queremos e ir embora desse maldito lugar, Clarice ordenou, e todos seguiram o curso com seu objetivo cumprido, e Clarice segurando protetoramente o véu de ouro. Ambos saíram pelo único caminho que sabiam que era a saída, ao qual infelizmente teriam que passar pelo ciclope cego. Vamos lá, rápido. Com passos medidos eles correram, mas na corrida uma ventania se fez presente enquanto ambos viram quando um raio acertou o gigantesco ciclope. O monstro rugiu de dor antes que uma lâmina brilhando em eletricidade acertasse seu olho e ele se tornasse pó. Clarice, Annabeth, Percy e Grover ficaram surpresos junto a Cris, que olhou admirado para ver Dante Jones, o filho de Zeus, parado sob o pó de monstro, parecendo alguém que sair de uma batalha difícil. Oh, Percy, Anne, vocês já estão aqui, ótimo. Precisamos ir agora, Dante disse sem fôlego enquanto andava meio que se arrastando até os semideuses, que olharam para ele como se ele fosse um fantasma. O que foi? Dante perguntou confuso porque os semideuses o olhavam estranho. Foi você que causou todo esse terremoto? Dante deu-lhes um olhar de pura confusão antes de dar de ombros, agarrando néctar e comendo vorazmente uma boa parte, sentindo os músculos enrijecerem antes de voltar a ter metade da força total. Não, mas tive uma mão nisso, e antes que fale não há tempo, temos que sair imediatamente. Todos assentiram e correram para fora, apenas para verem árvores derrubadas e dezenas de partes da ilha queimadas junto ao cheiro forte de ozônio no ar. Caralho, parece que uma luta entre deuses aconteceu aqui, murmurou Clarice, com todos os outros concordando silenciosamente. Na verdade foi entre um dragão e um monstro, mas isso é outra história. Vamos agora. Eles queriam discutir, mas aceitaram o pedido e correram o mais rápido que puderam. No caminho um rugido de falar o sangue fez com que todos parassem. Dante olhou para onde viera o som e viu que o imenso dragão ainda estava de pé, só que desta vez havia uma cicatriz em seu olho esquerdo que provavelmente nunca iria curar perfeitamente. Tá falando sério, um dragão? Grover questionou em voz alta antes de por um segundo pensar que sua sanidade tinha ido para o submundo. Mas a realidade tinha muitas formas de provar que o jovem sátiro ainda era o dragão. Cuspiu fogo em direção aos semideuses, mas Dante fez o impossível e se colocou na frente deles como um escudo que por todos os meios seria em vão, mas não para o filho de Zeus, que caminhava na busca para se tornar o mais poderoso. Com as mãos estendidas Dante rugiu enquanto que uma ventania empurrou as chamas para longe. Mas não sei queimar um pouco sua pele, Dante?
gritou Annabeth quando correu para o semideus já o agarrando quando o mesmo estava prestes a cair. Não terei forças para outra dessas façanhas. Controlar o vento é mais difícil do que controlar o raio, ele disse fazendo a semideusa se apressar. Chris e Percy ajudaram-no enquanto que Percy o colocou no ombro e com toda a força que suas pernas podiam correr todos os semideuses fugiram da ilha indo em direção ao barco de Clarice que por sorte ainda estava intacto. O dragão voou para os céus com toda certeza, certo pelo cheiro de carvão que os semideuses haviam sido mortos, mas infelizmente para ele o semideus que o enfrentou apenas estava sofrendo de queimaduras leves e um caso grave de exaustão. Deitado numa cama improvisada, Dante olhou para o céu antes de se voltar aos companheiros. Missão cumprida. Clarice e Chris sorriam levemente antes de mostrar o prêmio. Percy e Annabeth o abraçaram fazendo seus ossos estalarem. Calma aí, Anne, ainda preciso desses ossos. Percy, você vai acabar deslocando meu braço. Todos riram felizes apesar das circunstâncias e dos conflitos. Todos conseguiram serem salvos e além do mais conseguiram muitos prêmios valiosos. Eu, Dante, acho que você merece isso. O filho de Hermes passou para Dante uma bela e requintada espada de cor alaranjada e com uma joia brilhante. Tem certeza? Chris falaria, mas foi Clarice que deu seu veredito. Apesar de eu achar que poderíamos nos salvar, tenho certeza que sua ajuda oportuna nos rendeu 100% de chances de sucesso sem perdermos ninguém. E por isso você merece, imbecil. Isso provocou uma pequena risada de Dante antes dele pegar a espada. Então eu a aceito. Dante olhou para a joia enquanto pequenos símbolos brilhantes formavam letras em grego antigo. Estreitando os olhos, ele sussurrou o nome de sua mais nova espada, ou em inglês Catactiti. Ele sorriu. Esta espada lhe servirá bem. XXXXXXXXXX. Dante, deitado em sua cama na cabine de Zeus, o jovem semideus levitava sua espada enquanto sorria satisfeito com o desenrolar de seus planos. Até agora a missão havia sido um sucesso apesar de um dragão atrapalhar seu curso, mas de alguma forma a luta contra o dragão lhe deu um certo grau de inspiração e Dante agora sabia que tinha uma certa capacidade de controlar o vento com tempo suficiente. Ele tinha certeza que furacões e tempestades estariam em seu alcance, mas até lá ele precisava continuar treinando e melhorando. Mas não só isso, ele precisava começar a reunir aliados dentro do acampamento Meio-Sangue, aliados estes que ele tinha que ter certeza que iria conseguir manter a lealdade com tempo suficiente. Ele tinha certeza que furacões e tempestades estariam em seu alcance, mas até lá ele precisava continuar treinando e melhorando. Mas não só isso, ele precisava começar a reunir aliados dentro do acampamento Meio-Sangue, aliados estes que ele tinha que ter certeza que iria conseguir manter a lealdade. Primeiro ele deveria tentar lentamente conseguir o apoio dos semideuses mais fáceis, ou seja, os filhos do sinal. Depois disso Dante planejava começar a atrair os filhos de Ares com sua capacidade como guerreiro, os filhos de Atena com sua inteligência, e então usaria algumas de suas capacidades de manipular a névoa para se aproximar dos filhos de Hecate que estavam atolados na cabine de Hermes. Sim, de fato Dante tinha muito trabalho para fazer, mas ainda havia mais 2 a 3 anos para que fosse feito. Uma sorte era que Dante e Percy nasceram no mesmo dia. Talvez fosse o desejo da tal entidade que o trouxe a esse mundo, ou apenas o próprio destino, querendo brincar com as vidas humanas. Dante em si não sabia e sinceramente não se importava agora. Isso seria um caso para se pensar depois que ele destruiu o Olimpo e construiu um novo império sob as cinzas. Por enquanto ele iria dormir um pouco mais, afinal não fazia nem 4 horas que eles haviam chegado ao acampamento e já era noite e logo depois houve a comemoração. Filhas de Afrodite e outras semideusas estavam quase chovendo aos montes em Dante e Percy, mas Percy só tinha olhos para Annabeth. Mesmo que falha mortal, lealdade pessoal era uma droga em muitos sentidos. Se Dante fosse sincero, por sorte ele não tinha esta falha, mas então implorava a pergunta: qual seria sua falha mortal? Dias depois, após mais de uma semana após a missão no Mar de Monstros, Dante, Percy e Thalia estavam desfrutando de um momento na praia, o filho de Zeus tentando controlar o vento. Enquanto Percy conversava com a filha de Atena, foi então que passos soaram e um jovem de cabelos castanhos e olhos escuros, pele levemente pálida, veio em direção ao trio e Dante.
O filho de Zeus olhou para o garoto um ano mais novo que ele, se não se enganava, o nome dele era Miguel, um filho de Hecate. Miguel deseja uma ajuda na técnica de desarmamento. O acastanhado negou com um leve sorriso. Não, obrigado, consegui entender a técnica há alguns dias, mas não é para isso que vim aqui. Quiron quer ver vocês três na árvore de Itália. Algo está acontecendo lá. Eu não sei o que é isso. Chamou a atenção. Uma comoção na árvore de Itália só poderia significar algo que ele estava esperando há uma semana inteira, mas com praticidade Dante escondeu suas emoções e assentiu para o filho da deusa da magia. Estaremos lá em breve chamando seus amigos. Dante repassou o recado e ambos foram para a árvore de Itália, ao qual já havia se reunido uma multidão. Afastem-se todos, não sabemos o que está acontecendo, o velho centauro disse quando via as raízes da árvore se moverem. Uma mão tinha saído debaixo dela, assustando alguns semideuses. Dante passou pela multidão rapidamente e logo correu para Quiron, que lhe deu um simples olhar. Quiron, você nos chamou? O centauro assentiu antes de Dionísio olhar para Dante por um segundo com os olhos estreitos. Por alguma razão ele nunca conseguia ler a mente do garoto, e então havia a questão de que ele sempre parecia tão poderoso. Tudo na mente do deus do vinho dizia a ele que Dante era um perigo. Perigo este que fazia Dionísio repensar se o garoto à sua frente era aquele que a profecia falava quase umas 7 décadas atrás. Sim, chamei vocês três. Parece que algo está acontecendo na árvore de Itália e isso por si só pode requisitar de sua assistência, explicou o velho centauro antes que Dante se aproximasse. O semideus queria testar algo que sentia há vários meses, e isso por sinal era o estranho sentimento que sempre vinha quando estava perto da árvore de Itália. Itália, filha de Zeus, você consegue me ouvir? Sussurrou o semideus tocando na árvore enquanto lentamente suas raízes continuavam a se mover. Os outros semideuses estavam muito ocupados discutindo, enquanto Quiron e Dionísio ocupados entre si tentando manter os ânimos entre a multidão de crianças. Quem é você? Ele ouviu uma voz em sua cabeça. Era um pouco parecido com as conversas telepáticas entre Styx e ele, mas um pouco diferente. Se o semideus tivesse que comparar, seria como se Styx fosse água gelada indo direto em sua cabeça, enquanto Thalia era a voz quente e aconchegante. Um sentimento que se sentiria apenas por um amigo ou ente querido. Eu sou um amigo, um irmão, se assim você quiser que eu seja. Talvez até um namorado, brincou Dante, sendo recebido pelo silêncio da semideusa antes que ela voltasse a falar. Amigo, irmão, eu só tenho um irmão. É mesmo que você fosse meu irmão, como espera que eu fosse sua namorada? Não faz sentido. Estou aqui cansada. Por quanto tempo estou presa aqui? Dante suspirou. Ele sentiu um pouco de pena de Thalia por ser aprisionada assim por Zeus. Mas se seus planos dessem certo e Thalia fosse leal aos semideuses, então era possível que ambos pudessem ser uma família se assim ela desejasse. Bem, faz alguns anos, eu sou um filho de Zeus assim como você, e como disse posso ser seu amigo, ou seu irmão se assim desejar. E caso esteja se perguntando da parte do namorado, eu estava brincando. Não acho que você queira cometer incesto, não é? Dante viu um vislumbre do corpo de Thalia abaixo da árvore. Logo ele seria capaz de puxá-la, mas ele queria que ela se mantivesse um pouco consciente para poder receber tratamento caso estivesse machucada ou com alguma anemia. Afinal ele podia sentir pela voz dela que ela estava fraca até demais. Eu dormi por muito tempo. Jason, é você? Perguntou com um brilho de esperança ao qual Dante foi forçado a esmagar. Não, eu sou Dante Jones, filho de Zeus e também seu meio-irmão, mas isso não importa agora. Acho que está na hora de tirar você daí, Thalia Grace, ou devo dizer irmã. O semideus pegou sua espada que brilhou em chamas alaranjadas, fazendo os semideuses olharem surpresos. O que você está fazendo, Dante? Dionísio perguntou, mas Dante respondeu sem olhar para o deus do vinho, libertando um ente querido de sua prisão. Com um balanço horizontal, as raízes que cobriam o resto do corpo de Thalia foram libertos, recuando pelas chamas da espada encantada. Os semideuses suspiraram quando um corpo foi visto, uma garota de cabelos negros e sádidas no rosto, pele branca e roupas rasgadas de cor marrom escuro pela terra. Thalia
gritou Annabeth correndo até o corpo imóvel de sua melhor amiga. A filha de Zeus abriu os olhos sonolentos para encontrar os olhos cinzentos da filha de Atena. Atrás dela de pé, um garoto de cabelos negros e olhos azul celeste se ajoelhou próximo a si com uma mão em seus cabelos. Ele disse com voz reconfortante, bem-vinda de volta Thalia Grace, minha irmã. Ela sorriu fechando os olhos lentamente sem dizer uma palavra, mas na mente de Dante ecoou sua voz fraca e cansada. Estou em casa. Mês depois, de frente para a praia, Thalia Grace olhou para o céu com olhos estreitos para o azul celeste, enquanto absorvia toda a informação que havia aprendido no último mês. Ela ficou presa dentro de uma árvore, dormindo por anos até que foi libertada pelo poder do véu de ouro ao qual Clarice, Dante, Percy e Annabeth junto a Grover e Chris conseguiram em sua última missão, e então o culpado por envenenar a árvore ao qual ela estava presa não era outro senão sua antiga paixão Luke Castellan filho, deixando para trás na cabine de festa uma nota dizendo apenas Cronos está voltando. A filha de Zeus não sabia o que pensar. Primeiro, o primeiro garoto que ela estava apaixonada quase a matou, e ela não sabia se era intencional ou não, mas provavelmente não, pois todos a consideravam morta. Então havia que os deuses mais uma vez quebraram seus juramentos, e agora ela tinha um primo e um meio-irmão 1 ou 2 anos mais novo. Era demais para sua cabeça. Droga, porque o destino não pode tornar minha vida um pouco mais fácil, murmurou a semideusa. Não havia humor em toda essa bagunça, apenas sabia que Hades tentou matá-la. Seu pai, ao invés de ser homem de verdade, a aprisionou numa árvore onde ela dormiu num sono eterno, e então é libertada e conhece seu irmão mais novo, um poderoso e bonito por sinal. Espero que no Hades eu tô pensando. Esbravejou mentalmente a filha de Zeus com raiva. Dante era seu irmão, não importa o que pensasse, ele era agora sua única família, algo que ela morreria para proteger, porque no fim era isso o que lhe restava. Levantando bruscamente da praia, a semideusa foi para as áreas de treino, buscando em vão algo para lhe livrar dos pensamentos incômodos. Dante, treinar e melhorar a mim mesmo foi uma das coisas que eu mais fiz desde que cheguei ao campo, e desde que tive a ideia louca de trair tanto titãs como deuses para criar meu próprio reinado. Tive que melhorar algumas habilidades aos quais não era bom. Isso, por sinal, foi ser mais sociável com o resto dos semideuses. Isso foi uma das razões em que passei algum tempo com os filhos dos deuses menores. 2 desses estavam na minha frente dissoando pesadamente. Ethan Nakamura, filho de Ares. James Douglas, filho de Nick. Ethan era um garoto de 13 anos com cabelos pretos e olhos de castanho escuro. Sua pele era de uma tonalidade pálida e ele era um dos melhores quando o assunto envolvia espadas. Garoto negro com um corte de cabelo militar e olhos de azul pálido. Ele tinha uma boa musculatura para alguém de 14 anos e era perfeito com uma lança. Estão se deixando muito abertos para contra-ataques. Pensei na defesa quanto no ataque, ou acabaram mortos em qualquer campo de batalha. Disse com uma voz autoritária, como a de um sargento do exército ao qual era muito útil para ensinar alguém. Devo acrescentar isso. É insano, somos 2. Como você não pode estar nem sequer soando Dante? James murmurou indignado, fazendo Dante rir um pouco da infantilidade do filho de Nick. Eu treino muito e além disso sou filho de Zeus. O que você esperava de um descendente, o rei dos deuses? Eu não me importava com Zeus e estava mais do que disposto a matá-lo, mas ainda devo lhe dar crédito quando lhe é devido. Afinal, na primeira vez que o vi soube logo de cara que o bastardo era poderoso. Provavelmente apenas Poseidon poderia derrotá-lo de todos os olimpianos naquela merda de conselho. Droga, desse jeito nunca vamos conseguir superá-lo, Ethan murmurou. Mas acho que já estava na hora de ensinar mais do que Quiron ensinava para esses fracotes. Narração: Dante cravou sua espada no chão. A lâmina extremamente requintada e adornada com uma joia laranja foi presa ao chão enquanto os 2 semideuses olhavam curiosos para o filho de Zeus, que desamarrou as luvas. Ambos os semideuses podiam ver alguns calos das mãos ásperas do semideus, que se colocou numa posição de luta muito parecida com o boxe. Vamos tentar algo primeiro. Qual é a melhor arma? Uma espada, uma lança ou as mãos nuas?
Dante perguntou fazendo os semideuses piscarem, mas foi Etan que respondeu depois de um segundo. Dependendo da distância contra uma espada, a lança é a melhor opção, e contra a espada e lança acho que apenas alguém com o arco, mas ninguém nunca usa os punhos numa luta ou guerra, é loucura demais. O filho de Eris disse quase como se estivesse lendo um livro, mas Dante apenas deu um resmungo. Bem, que tal testar essa teoria? Venha me ataque, prometo que não usarei nenhum de meus poderes. Etan foi um pouco hesitante. Dante era um cara legal com todos, até com a vadia de Driva, então meio que não queria machucá-lo, mas o apoio de James o fez ir à batalha, uma espada na mão. O filho de Eris atacou com seriedade. Dante desviou do primeiro corte, segundo e terceiro antes que num erro Etan se viu muito próximo a Dante, que lhe deu um soco no peito, mandando o semideus dar passos para trás. O filho de Eris sentiu dor, mas essa dor não o parou, pois logo rápida demais para a maioria dos olhos não treinados. Dante, por outro lado, movia com a máxima precisão e agilidade, desviando de golpes de espada que estariam membros em dois. Era quase como se o filho de Zeus pudesse sentir de onde vinham os ataques, e seu corpo desviava automaticamente. James estava surpreso encarando os semideuses. Lutaram por alguns minutos. Dante era sem sombra de dúvidas um perfeito lutador. Não havia desperdício de movimentos ou ataques exagerados. Quando havia uma oportunidade ou erro cometido por Etan, Dante o punia com um soco ou chute, mandando o semideus para trás até que o mesmo estava respirando pesadamente. Mas felizmente para seu orgulho, Dante também tinha uma leve respiração ofegante. Ele pode se cansar. Oh, que sorte, pelo menos um de nós ainda podemos fazê-lo chegar a tal ponto. James pensou. O filho de Nick com certa raiva. Como um filho dos deuses da batalha, era natural ele querer ser forte e poderoso. Infelizmente parecia que o seu caminho para o poder estava a muitos anos de distância. Mas o semideus deixou de lado esses pensamentos em favor. Dante chutou o joelho de Etan, fazendo o semideus cair. Num movimento rápido, Etan sacou sua adaga e tentou apoiar a coxa de Dante. Ele quase foi bem sucedido, pois conseguiu fazer um pequeno corte, mas não o suficiente para atrapalhar Dante, que o chutou no estômago, deixando-o com um pequeno suspiro quando o ar foi expelido de seus pulmões. Esse cara é insano. Mesmo com minhas melhores armas, nada posso fazer a não ser me manter na luta e não receber um nocaute. Etan pensou quando, analisando Dante por um segundo. O semideus de cabelos negros e pele bronzeada era forte e ainda por cima habilidoso. Ele por um segundo pensou em onde Dante aprendeu a lutar assim. Eu desisto. Dante assentiu, usando o magnetismo para pegar sua espada antes de fazê-la virar um bracelete. Você sabe no que errou? Perguntou o filho de Zeus, sendo respondido por silêncio pelo filho de Eris. Antes que James ousassem falar, ele te deixou entrar na sua guarda, e então, quando começou a ser atingido pelos contra-ataques, deixou de se defender e criar uma distância segura para sua espada. Dante sorriu com toda a certeza. Os filhos dos deuses da guerra eram os que Dante mais gostava de conversa, pois sempre tinham um bom olho para batalhas. Perfeito. No final a questão é simples, não importa em que luta você esteja, sempre tente fazer a luta ao seu favor e aos seus próprios termos. Os dois semideuses assentiram enquanto saíam da sala de treino, deixando Dante sozinho, ao qual saiu para as áreas florestais do acampamento, onde se encostou numa árvore e começou a meditar por alguns poucos minutos antes de sentir a presença de uma certa semideusa. Como está indo seu retorno ao acampamento? Batalha. Grace, filha de Zeus, apareceu entre as árvores com os braços cruzados. Tem ido bem. Annabeth e Grover não param de grudar em mim. Percy parece meio ciumento com toda a atenção que estou ganhando de seus amigos. E agora tem um novo irmão que treina outros garotos nas horas vagas. A vida não poderia estar mais louca, não acha, Dante? O semideus apenas concordou antes de seus olhos azuis se encontrarem com os azuis de Thalia. Bem, se isso faz diferença. Percy está apenas com ciúmes de Annabeth ficando perto de você o tempo todo e não dele. Grover apenas viu sua morte como seu fracasso como protetor. Então há o resto do campo que vê sua vinda aos vivos como um presságio. Agora, se isso é bom ou ruim, está para ser decidido. A filha de Zeus levantou uma sobrancelha antes de se sentar ao lado de Dante, que já não estava mais em posição para meditar. A jovem garota que viveu uma vida de luta e batalhas pela sobrevivência com seus dois amigos, sentia-se perdida com tantas coisas que ocorreram desde sua aparente morte. Me diga, Dante, você acha que um dia haverá paz para nós?
Ela olhou para o céu e Dante seguiu sua linha de visão, encontrando nada mais do que o céu azul celeste assim como seus olhos. Eu não sei, Thalia, gostaria de dizer que sim, mas Cronos estava voltando e seremos obrigados a escolher um lado. E no final, caso ganhamos essa guerra, duvido que algo mude. O semideus disse, pois em partes era verdade. Os deuses só mudaram um pouco após Perse vencer Cronos e fazer seu pedido aos deuses. Mas se ele tivesse escolhido a imortalidade, Dante duvidava que os deuses tratariam seus filhos de maneira diferente. Não gosto de pensar em algo assim, mas acho que você está certo. Talvez nunca haja paz para nós. Então havia uma certa tristeza na filha de Zeus. Dante segurou sua mão, ganhando um pequeno rubor de Thalia. Eu estou aqui com você, Thalia. Se os seres que governam este mundo não querem que nós tenhamos paz, então farei o que for preciso para que haja paz, para nós dois e para os semideuses. Dante disse firme e inconvicto. Uma parte vencer Cronos e matar os deuses, mas então os deuses um dia voltariam e ele não sabia se os semideuses eram fortes o suficiente para vencer novamente. Havia também Gaia e seus filhos e Dante não sabia qual seria o pior. Não havia lido Heróis do Olimpo o suficiente e nem chegou a terminá-lo. Então não sabia de fato tudo o que Gaia queria além da destruição de todo o Olimpo. Dante, por outro lado, estaria mais do que disposto a ajudar, mas agora era hora de fazer algo. Ele já tinha convencido Luke. Com o tempo, os filhos dos deuses menores e no final os filhos dos deuses olimpianos. Ele sinceramente esperava que Thalia se juntasse a ele. Seria bom, pelo menos eu não ia ter que me preocupar com meu irmãozinho morrendo. Não é? A voz levemente alegre de Thalia fez Dante voltar à realidade de seus planos. Por um segundo Dante pensou em contar tudo. Por um segundo pensou em fazê-la se unir a ele. Mas ele conseguiria. Ele não sabia onde estava as lealdades de Thalia e esperava fielmente que a família entre ela e Jason tivesse lugar para ele, pois se não houvesse lealdade, então mesmo que doessem seu coração e alma, não haveria lugar para Thalia Grace ou Jason Grace se eles não se unissem à rebelião. E então, olhando nos olhos da semideusa encostada em seu ombro, Dante respirou fundo. A verdade não seria falada por completo, mas ele a daria um motivo para acreditar. Thalia, algo importante que devo falar com vocês. Fim do capítulo XXX.